internacionais, ele se interessava bastante pela prática arquivística americana e também francesa, e ele fez uma série de mudanças e proposições das quais até hoje nós sentimos o impacto e também vanguardista, podemos dizer. Em 1958 a gente tem um novo regimento, né? E é a primeira grande reforma do órgão. Dentro dessas mudanças, eu também trouxe esse manual, que é um relatório dele, que também é um documento muito precioso e curioso, né? Logo na primeira capa ele faz uma denúncia, assim, ele fica escandalizado pela situação do Arquivo Nacional e ele faz uma série de queixas. E muito interessante nesse relatório, que é um relatório fino, breve, mas super potente, ele começa a fazer reclamações sobre políticas de acumulação, né? Ele sente que decisões, talvez um pouco equivocadas de gestores, elas causaram prejuízo, né? É a ideia, a concepção de um arquivo como um arsenal da administração, essa é até a palavra que ele fala. A gente separou principalmente esse trecho que ele diz, né, que o arquivo ele deve encaminhar as soluções para que o Arquivo Nacional seja um arsenal da administração, né, e possa assegurar ao povo as provas de seus direitos e acesso legal ao conhecimento e informação. Esse tipo de pensamento, vocês podem ver que está lá no nosso prólogo, a professora McNeil, ela coloca isso, esse papel, né? E a gente vê como isso ainda é presente, né? Bom, as mudanças que ele propõe, né? Os cursos de preparação, de formação profissional, ele faz consultorias com especialistas internacionais, né? A gente tem Schellenberg, a gente tem Bullier, que vem, inclusive, e faz um arranjo no Arquivo Nacional, uma metodologia, né, de classificação, até um pouco polêmica hoje em dia. Ele faz a proposta de organização do Inquérito Nacional de Arquivos, registro dos arquivos, assistência técnica e catálogo de arquivo. Então ele tinha essa pretensão, né, e essa visão de um arquivo nacional potente, né, e que regulasse as atividades do modo geral no âmbito nacional. Ele faz publicações preciosas, salvo engano, o Manual dos Holandeses, não sei se alguém pode me corrigir, é dessa época, a tradução, né? E aí, numa fala dele também, ele define o arquivo como uma repartição nacional, fixa a política de arquivos, obviamente não é uma política de arquivos da qual a gente pensa hoje em dia, né, uma configuração um pouco mais modesta, estabelece suas atribuições objetivas, defende e amplia a coleta selecionada em todo o território nacional, em todas as fontes de documentação federal, e estende essa defesa pela preservação de filmes, discos, fotografias, cria serviços de pesquisa e informação histórica, relacionando-os com serviços iguais às Forças Armadas e outras instituições públicas e privadas. Ele coloca isso porque ele se ressente do Arquivo Nacional, por conta de gestões anteriores, ter optado por políticas de acumulação que o colocou em um papel não tão importante, não tão potente quanto o Arquivo Nacional deveria estar. Pode passar, por favor. Bom, voltando à nossa cronologia, dando um salto, temos em 1975 uma nova estrutura, estabelecendo a divisão de pré-arquivo, e aí é que a gestão de documentos entra com toda a força, a divisão de documentação escrita, divisão de documentos audiovisuais, divisão de pesquisa e atividades técnicas, divisão de publicações e divisão de administração e controladoria e coordenadoria dos cursos de arquivologia. Vale lembrar que logo em seguida a gente tem a regulamentação, né, e os cursos de arquivologia como também uma iniciativa de incentivo
executivo de Honório. Em 1978, nós temos a criação do SINAR e do CONAR. Em 1980, aí a gente passa para outra grande modernização do Arquivo Nacional. E a gente coloca aqui destaque na administração de Celina Vargas, que foi uma pioneira. Ela faz uma proposição para a Unesco de modernização. A Unesco pede em contrapartida que exista esforço para a implantação de uma legislação, né? E aí existe uma parceria entre o Ministério da Justiça e a Fundação Getúlio Vargas para que isso se desenvolva. Em 1983, o Arquivo Nacional é transformado num órgão autônomo. Pode passar. 85, a gente tem, enfim, a transferência. No Arquivo Nacional ainda temos muitos colegas que fizeram essa mudança e têm lembranças disso, né? O Arquivo Nacional ficava do outro lado da Praça da República. Em 1991, como reflexo de todo o esforço que foi feito da modernização da década de 80, a gente tem a promulgação da Lei 8.159, a Lei de Arquivos. Em 1994, temos a criação do CONARC. Em 2000, o Arquivo Nacional vai ocupar uma posição na presidência, na Casa Civil da Presidência da República, o que eleva como um órgão estratégico, né? Pode passar. Em 2003, nós temos aí, sim, um grande ponto que a gente pode discutir, que é o SIGA. Ele representa a grande atividade do Arquivo Nacional do que diz respeito aos documentos do Poder Executivo. Em 2004, enfim, o prédio histórico da Casa da Moeda ele é reformado e aí é ocupado por todos os servidores. Em 2005, nós começamos, o Brasil começa no processo de abertura, né, dos arquivos do regime militar e um grande lote, então, recolhido para o Arquivo Nacional. Em 2007, a gente dá início ao programa Memória do Mundo. Pode passar. Em 2009, também como reflexo, né, e também como um movimento, enfim, social, pela abertura dos arquivos, nós temos a iniciativa do Memórias Reveladas, que na época ainda era um projeto, hoje em dia ele é um centro de referência muito potente. Em 2001, o arquivo volta a ser subordinado ao Ministério da Justiça. Em 2011 também temos a Conferência Nacional de Arquivos, que é um ponto super importante. Em 2012 nós temos a instalação da Comissão Nacional da Verdade, que atua em grandes, na maioria das suas atividades, dentro do Arquivo Nacional é colocado uma equipe à disposição. E também em 2012 não está ali a Lei de Acesso à Informação, ela surge no mesmo período. Pode passar. Bom, e aí voltando para a questão da atividade do Arquivo Nacional, né, ligada ao Poder Executivo, nós temos como grande braço o SIGA. Ele faz parte, ele é um dos sistemas estruturadores da administração pública federal, então a gente consegue grande destaque e é muito significativo isso, todo o trabalho que vem sendo desenvolvido. O SIGA tem por finalidade implantar e acompanhar a Política Nacional de Arquivos definida pelo CONARC, né? A gente poderia falar muito, mas não teremos como. Por meio de gestão do recolhimento e do tratamento técnico da preservação e da divulgação do patrimônio documental no país, garantindo acesso à informação, visando apoiar as decisões governamentais de caráter político-administrativo, o cidadão e na defesa dos seus direitos, incentivar a produção de conhecimento científico e cultural. Por favor. Bom, aqui, rapidamente, a estrutura do Arquivo Nacional, ela não está tão atualizada, mas também não tem muitos erros de configuração. Pode passar, por favor. Dos serviços ao governo, ao executivo, a gente dá grande destaque ao trabalho que é feito pela COGED, que é a Coordenação de Gestão de Documentos. Nós temos uma equipe altamente especializada de servidores que há muitos anos vem estudando a temática e tem contribuído de forma significativa
para todo o país e principalmente também para a arquivologia e para a prática com arquivos. A Coordenação Geral de Gestão de Documentos, a COGED, e também a nossa sede regional em Brasília, que é a COREG, a gente tem um braço lá, prestam orientação, instrumentos de gestão, autorização para eliminação, implantação de cigares, recolhimento, elaboração de normas e qualquer outros procedimentos. Né? Dentro do âmbito de atuação, existe o Programa de Gestão de Documentos, Código de Classificação e Tabelas, Comissões de Avaliação, Eliminação de Documentos, Gestão de Documentos em Sistemas Informatizados, que é um grande desafio, né? Recolhimento de acervos de guarda permanente e acompanhamento de órgãos e entidades de processo de desestatização, municipalização, enfim, ou extinção. Instrumentos normativos e publicações técnicas. Por favor. Outros programas, nós trouxemos esses dois, porque tem mais a ver com a temática, temos outros. Nós temos o AN Digital, que é um grande desafio, como o Arquivo Nacional se prepara para o recolhimento dos arquivos nato digitais. E também o MAPA, que faz um trabalho de formiguinha, mas imprescindível para a memória da administração pública no Brasil. Eles têm publicações muito bonitas e é um trabalho realmente fundamental, né, para que se entenda o serviço público, as suas nuances. Pode passar. Aqui falando um pouco do SIGA, ele, como a gente já destacou, ele começa, né, ele é um produto da modernização a partir dos anos 80, e ele, na década de 90, é concebido, né, o Sistema Federal de Arquivos do Poder Executivo, é a primeira tentativa de articulação sistêmica das atividades de gestão de documentos. Entre os anos 2000 e 2001 foi aperfeiçoado, passando a ser denominado Sistema de Gestão de Documentos e Informação do Poder Executivo Federal. Estudos e proposições são elaborados visando a concretização do Sistema de Gestão de Documentos, que tem sua culminância com a edição do Decreto 4.915, que é que ele instaura o SIGA. Pode passar. Bom, falando só fazendo uma pequena digressão, que eu acho importante nesse momento, muito se faz, muito se pensa em gestão de documentos relacionados, e a gente lê muito sobre isso, né? E até uma provocação que eu faço para todos nós. A gestão de documentos, ela sempre vem a reboque de adjetivos como eficiência, transparência, accountability, mas ela também tem um aspecto extremamente relevante nessa nova proposta de arquivos nacionais que atuam no âmbito do reconhecimento em propostas identitárias, que a gestão de documentos. Ela favorece e pode estabelecer de forma democrática procedimentos enfim, de como a memória pode ser construída, né? Às vezes a gente que está atuando com os arquivos não se dá conta do papel importante que nós viemos atuando ao longo dos séculos, né? Na escolha do que vai vir a ser memória. Quando você estabelece procedimentos de gestão de documentos democráticos, participativos, você está atuando no sentido de favorecer, construir junto e escolher junto, principalmente com a sociedade, o que vai vir a ser a memória daquela sociedade. Pode passar. Bom, aqui eu trouxe esse trabalho da Larissa Costa. Ele foi apresentado no seminário do SIGA esse ano, que ocorreu por ocasião da Semana Nacional dos Arquivos, e é uma proposta que a COGED tem trabalhado e que é bem interessante. Como é que eles fazem, qual é a metodologia de captura para indicadores dentro dos braços do SIGA, né? E aí eles procuram medir, né? Eles promoveram indicadores do nível de maturação de gestão de documentos, e eles têm atuado nesse sentido. Esse também é um produto, infelizmente não dá para ver, isso tudo está disponível, vocês podem ir lá no site do SIGA, baixar, estudar, enfim, fazer proposições, ajudar, colaborar, né? Tudo
tudo isso que tem sido feito, que é um grande trabalho. E aí, cada nível, eles tentam buscar os indicadores, né, junto com os braços do SIGA, qual é o nível de maturação de gestão de documentos no âmbito do SIGA. E aí, as instituições elas vão preenchendo e a gente consegue ter uma visão de como é que isso está ocorrendo. Tá? Bom, e aí, por fim, a nossa proposta, né, de como seremos, o que nós queremos ser enquanto instituições arquivísticas, né? Eu coloco alguns questionamentos, né, considerando o deslocamento da noção de arquivo como guardião daquilo que prova para a ampliação de seu sentido como um local de pertencimento, né? Quais afastamentos e aproximações têm sido promovidos ou adotados? Isso é uma questão para a gente pensar. E aí eu faço algumas colocações, né? Fortalecimento e investimento de áreas ligadas ao acesso e à difusão, atividades educativas, melhoria das bases de dados de interface direta com o consulente cidadão. É importante que a gente entenda a necessidade, né? Muito se tem discutido no âmbito da arquivologia, do ponto de vista da descrição de documentos, ser uma descrição participativa, em que você libera o documento e o usuário também descreve. Aí ele consegue estabelecer e imprimir a sua visão de mundo e o seu entendimento sobre o que é aquele documento e o que o constitui como parte daquela memória, né? E a gente vê isso, aí sim, o arquivo ele adentra no pertencimento. Melhoria, canal de ouvidoria e os SICs, né, que são os serviços públicos, abertura dos procedimentos técnicos, a consulta e a participação pública. Nós devemos ouvir os usuários, né? A gente não pode se prender dentro das nossas normas e técnicas de maneira com que esse hermetismo seja nocivo, né? A gente tem que construir junto, buscar construir junto